Boa tarde, meus amados irmãos. A graça e a paz do nosso Deus, do Senhor Jesus, esteja sobre a sua vida nesta tarde. Estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem da parte de Deus para as nossas vidas e que você, nesta tarde, seja abençoado. Hoje quero falar um pouco sobre Deus poder nos dar uma nova chance em nossas vidas. O texto base será 1 João 1, apenas o verso de número 9, que nos diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amados irmãos, a humanidade vive dias difíceis, seja por causa do que nós temos vivido, com a pandemia, quantas pessoas estão enlutadas, quantas pessoas estão acometidas, da Covid-19, enfermadas, e quantas pessoas estão assustadas, amedrontadas com esse mal, que sobreveio a todos nós. E é interessante a gente olhar que há uma permissão de Deus para tudo isso que nos acontece, porque nós somos cristãos e a gente entende, porque a palavra de Deus nos revela que nenhuma folha cai de uma árvore se não for da permissão de Deus, se não for com a permissão de Deus. E basta abrir a nossa vida, basta a gente abrir os jornais para vermos o quanto o homem tem perdido também os seus valores, a troco de nada. Não se respeita mais a vida, não se respeita mais o semelhante, a natureza e principalmente os ensinamentos deixados por Jesus Cristo. As atrocidades ocorridas pelo mundo são tão grandes que há quem diga, inclusive, que certas pessoas não têm mais salvação e não merecem uma segunda chance de Deus. Mas, amados irmãos, porém, Deus não é rancoroso como nós. Ele enxerga as nossas falhas e mesmo assim tem misericórdia de nós. Ele sempre nos dá uma segunda chance quando pedimos de coração, quando nos arrependemos diante de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, ela é muito clara quando afirma que a misericórdia de Deus é inesgotável. É muito maior do que os nossos pecados, a misericórdia do nosso amado Deus. Ou seja, é possível, sim, ter uma segunda chance com o Pai Celestial. É muito interessante, irmãos, a gente olhar para as pessoas e sempre imaginar, que apesar da enfermidade, apesar de todas as dificuldades, a gente sempre fazer uma leitura de que as pessoas precisam de Jesus, as pessoas precisam de salvação, O mundo carece e nós temos visto para onde o mundo tem caminhado. Hoje, o ser humano, por ser tão falho, tão pecador, todos, a mídia, tem querido legalizar o pecado. Está cada dia mais difícil da gente continuar sendo cristão nesses dias de hoje, Mas a palavra de Deus hoje está nos dizendo sobre a segunda chance. E você já ouviu falar sobre um homem chamado Manassés? Ele era um rei de Israel, mas ele odiava a Deus e fazia tudo o que podia para acabar com a crença do povo dele.
O rei promoveu a idolatria, a feitiçaria e chegou a sacrificar um de seus filhos para uma divindade pagã. Esta fala está em 2 Crônicas, capítulo 33, verso 6. Por essas e outras, Manassés foi conhecido como o pior homem que já viveu. Olha para vocês verem, irmãos. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela nos conta que Israel foi invadida e o rei foi capturado. E na prisão, ele então refletiu sobre todo o mal que havia feito contra Deus e seu povo e se arrependeu. Manassés voltou para o Senhor e ele o perdoou. Lá em 2 Crônicas 33, 12 e 13 vai nos dizer assim, quando ele orou a Deus, o Senhor foi movido por a sua súplica e ouviu a sua súplica. Olha que bênção, irmãos. Nós sabemos que há uma permissão de Deus, né? Para tudo isso que tem nos acontecido e que nada foge do controle de Deus. Mas então o ser humano precisa entender que precisa de Deus, precisa se voltar a Deus, precisa diariamente confessar os seus pecados, e aqueles que ainda não conhecem a Jesus, nós precisamos ser proclamadores do Evangelho e falar do amor de Jesus a essas pessoas para que elas se arrependam, né? Assim então, amados, como aconteceu com o rei Manassés, Deus também pode te dar a você, a mim, uma segunda chance. Basta você e eu, ou quem está enfermado, ou quem está passando por coisas difíceis, ou quem já está desanimado porque perdeu a esperança. Basta que nós nos arrependamos dos nossos pecados e entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo. Amados, a promessa de Deus para você e para mim é: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje eu deixo essa mensagem da parte de Deus, que você possa sempre estar com essa mensagem no seu pensamento, no seu coração. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amados, nesse tempo nós precisamos dobrar os nossos joelhos, nós precisamos nos esforçar em oração para que o Senhor perdoe os nossos pecados e aceite as nossas orações que têm chegado até Ele, né? A oração pedindo por cura, a oração pedindo a libertação, a oração pedindo que nesse tempo difícil, de dificuldade, o Senhor Deus tenha misericórdia da nossa nação, né? E tem até um cântico, um louvor que é tão lindo, que vai dizer assim, Deus, sara essa nação, né? Deus, Ele pode sim sarar essa nação, com o poder dEle, né, amados irmãos? Eu quero orar com vocês. Feche os teus olhos nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado, Deus bendito, Deus santo. Pai, nesse momento o teu servo, ó Deus, se coloca, Pai, nesse momento de oração aqui ao Senhor. Deus, eu venho colocando cada vida, Pai, de cada pessoa que tem passado, ó Deus, ó Pai, que seja, Deus amado, medo, angústia, aflição, ansiedade, por tudo isso que nós temos vivido, e eu venho pedir do Senhor, Pai, o consolo, o conforto, Pai, que o Senhor acalente as nossas vidas neste momento, em nome de Jesus. Ó Deus, e que o Senhor possa também abençoar, ó Deus, a nossa igreja, abençoar, ó Deus, o povo do Senhor, Pai, a nação, ó Deus, que está clamando, Pai, nesse momento, pela cura, pela restauração, ó Deus, do Senhor nas nossas vidas.
E, ó Deus, eu quero te agradecer por esse momento aqui, por esta palavra, Deus, que fala ao nosso coração, Deus, que o Senhor é quem perdoa todos os nossos pecados, é quem nos perdoa se nós confessarmos ao Senhor, Pai. E eu te peço, Deus, que sou Deus teus servos, o verdadeiro arrependimento, Senhor. Trabalhe o arrependimento do Senhor, Pai, no coração desta nação, no coração, ó Deus, da nossa cidade, no coração, ó Deus, do Brasil, do mundo. Tem misericórdia, Senhor. Eu oro também, Pai, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, por tudo, ó Deus, que o Senhor faz. E, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entender os teus planos, os teus projetos e aceitá-los, ó Deus, como melhor para a nossa vida. E, ó Deus, nesse tempo, Deus, nos ajude também a entender que há um tempo para cada coisa, Senhor, e nos ajude a aceitar o tempo do Senhor, Pai. E sabemos que nesses dias, Pai, o tempo do Senhor chegou para muitas pessoas, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão ilutados, ó Deus, visita, Pai, no nome de Jesus. Deus, eu peço ao Senhor que visite a família do pastor Tarcísio, ó Deus, que faleceu ontem. E, ó Deus, que o Senhor Deus traga o consolo do Senhor para a vida dos familiares dele, ó Pai. E também, Pai, que o Senhor Deus continue a trabalhar na nossa vida, Paizinho. Eu oro e te agradeço, meu Deus e meu Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, hoje eu quero deixar aqui um alô para o pastor Mauri, da congregação lá do Alvorada, de Patos de Minas. Quero deixar, meu irmão, para você o meu parabéns, O pastor Guilherme também, ele manda te desejar, saudar a você hoje, te dando os parabéns. Que o Senhor Deus continue a te abençoar e a te dar sempre o renovo de Deus na sua vida. E também deixo um alô ao pastor Marçal. Ontem eu disse aqui que o pastor Marçal ele ainda estava na igreja de Vazante, na primeira igreja, mas o pastor Marçal me disse, que ele está na segunda igreja presbiteriana de Patos. Então, só corrigindo aqui, pastor Marçal, um abraço para o Senhor. E quero também deixar um abraço a todas as igrejas que eu tenho contato, a igreja de Varjão de Minas, a congregação da IPB em Varjão de Minas, a congregação da IPB lá em Lagoa Grande, Presidente Olegário, Lagoa Seca, São Gonçalo, Que Deus esteja abençoando. E também um abraço a todas as igrejas de Patos, presbiteriana, A 7ª igreja, deixa aqui o meu abraço. E também quero pedir a Deus que abençoe as igrejas. Quero deixar um alô para toda a nossa cidade, a Minas Gerais, para todo o Brasil, onde essa mensagem chegar. Que Deus te abençoe, que Deus traga o que é dele para a vida dos irmãos. Amém? Graça e paz. Deus abençoe.